8 a versículo 11. Nós faremos a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai de amor, nós, contritos, humildes diante de Ti nesse momento, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, fale conosco, e que não sejam apenas palavras jogadas ao vento, mas que de fato sejam palavras que penetrem profundamente o nosso coração e transformem a nossa vida gradativamente, que sirva para a edificação da Tua igreja e que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Assim nós oramos, pedindo iluminação de Ti em Cristo Jesus. Amém. Amém. Igreja de Esmirna. Nós estamos na sequência das 7 igrejas e estamos falando sobre igrejas específicas, igrejas que estavam na Ásia no começo da igreja cristã, no primeiro século principalmente. Os irmãos bem sabem que o começo da igreja cristã foi dentro de um contexto social baseado no governo e na proeminência do Império Romano, certo? Não estou falando nada que os irmãos não saibam. E nós temos uma dinastia de imperadores no começo da igreja, que muitos deles perseguiram a igreja cristã e eram opositores ferrenhos à igreja cristã. Nós lembramos de Nero, nós lembramos de Domiciano, nós lembramos de César e muitos outros que estiveram naquele contexto, no contexto do início da caminhada da igreja de Cristo na terra. E aqui no contexto da cidade de Esmirna, é interessante pensar que apenas 2 igrejas, como nós já falamos em outras pregações, não receberam exortações diretas da parte de Jesus Cristo. E Esmirna foi uma delas. A igreja localizada em Esmirna não recebeu exortações diretas, exortações explícitas de Jesus. Mas o mais curioso é o contexto em que estava inserida essa igreja e como, mesmo no contexto em que ela estava inserida, ela não recebe exortação. Esmirna era a capital, ou a melhor, ou a maior, ou a primeira cidade a ser reconhecida no primeiro século como uma cidade inteiramente devota ao imperador. Tanto que em Esmirna existia um templo inaugurado, erigido a Roma, a deusa Roma. Esmirna foi a primeira cidade e a única cidade naquele tempo a dedicar esforços para a construção de um templo de adoração à própria nação de Roma, contexto do Império de Romano. Eles eram extremamente devotos ao imperador. E assim, uma cidade que tinha todos os seus atributos sociais, as suas características civis, dentro de um contexto de adoração ao prefeito da cidade, ao governante, ao político. E assim, Esmirna está dentro desse contexto, ao ponto de a cidade oferecer recursos básicos como saúde, emprego, alimentação
cuidado básico dentro do contexto social somente para aqueles que estivessem adorando continuamente o império ou o imperador. Então perceba, imagine a situação dessa igreja que, para poder receber o básico dentro do seu contexto social, como emprego, trabalho, eles precisavam se render ao imperador. Esse é o contexto de Esmirna. Por isso que nós vemos no decorrer dos séculos da igreja cristã que muitos cristãos no começo da jornada da igreja eram pobres. Muitos. Muitos passaram por pobreza no sentido de escassez material. Eles eram pobres. Porque muitos eram opositores ao avanço do império, ao avanço do governo do império, proclamando que Jesus Cristo era o único Senhor. E assim eles eram perseguidos não somente para um atentado contra a sua vida, mas um atentado contra a qualidade da sua vida. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, porque muitos, no contexto daquela igreja, não tinham nem como trabalhar, porque para trabalhar você precisava assinar um documento de rendição religiosa a Roma, em Esmirna. E assim, esse era o contexto da cidade de Esmirna. Imagina uma igreja cristã nascendo nesse contexto. Tem uma história famosa de um pastor chamado Policarpo, e que já no ano 155, quase 200 anos depois da vinda de Jesus Cristo e da morte e ascensão dele, ele teve uma opressão gigantesca por não se render ao Império Romano em Esmirna. Ele estava diante do império e ele precisava negar a Cristo de frente ao imperador naquele contexto. Ele precisava simplesmente dizer, olha, ok, eu me rendo, eu sou devoto a Roma, sou devoto ao imperador. Mas a resposta desse pastorzinho velho já naquele contexto foi a seguinte, e está escrito no livro dele, na sua biografia. Ele vai dizer o seguinte, diante do império, há 86 anos eu o sirvo, ou seja, o Senhor Jesus. E ele nunca me fez mal algum. Como então blasfemarei contra o meu rei e o meu salvador? E assim ali ele é perseguido até a morte, ali é o final da sua caminhada. Quase 200 anos depois, em Esmirna, ainda existia uma opressão ferrenha contra os cristãos. Imagina no contexto do início da caminhada daquela igreja. E talvez você vai começar a entender por que Jesus fala da forma com que ele fala para essa igreja. Se apresenta da forma com que ele se apresenta e como isso encontra a igreja cristã nos dias de hoje. Como isso nos encontra como igreja presbiteriana do Brás hoje, nos dias de hoje. Diante de uma igreja que poderia estar amedrontada, perseguida e com medo da realidade. Então, nós vemos um desenvolvimento aí dessa carta. E eu quero trazer um primeiro ponto para os irmãos, para a nossa igreja nesta manhã. O primeiro ponto é, diante de uma igreja sofredora, que era a igreja de Esmirna, quando uma igreja é sofredora, Cristo mostra que ele tem identificação com o sofrimento. Não é que Cristo conhece somente, não é que ele sabe, ele se identifica. E ele vai dizer algumas coisas no começo dessa carta. Vamos lá, deixa sua Bíblia aberta. Apocalipse 2:8. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Cristo se apresenta a cada igreja, como nós já dissemos, com um aspecto da sua glória que responde exatamente à necessidade daquela igreja. Não é em vão a forma com que o Senhor se apresenta àquelas comunidades. Ele pega um dos seus atributos e divide ele em 7 igrejas, para 7 igrejas, apresentando parceladamente os seus atributos e a sua glória, porque cada igreja tinha uma necessidade. Foi assim na sua vida. Qual foi a necessidade que você teve e que Jesus foi a resposta quando ele te encontrou? Pastor, eu senti um vazio existencial. Cristo se apresentou como aquele que era suficiente para preencher o meu vazio. Pastor, eu tinha muita ansiedade e medo do futuro. Cristo se revelou como aquele que é a paz que excede todo o entendimento na minha vida. Pastor, eu tive isso, eu tive aquilo, eu estava assim, eu estava de outra forma, e Cristo se apresentou dessa forma. É assim com essas igrejas.
Cristo está se revelando diante do que elas precisavam receber. E por serem 7, e os irmãos bem sabem que 7 é o número da plenitude no Apocalipse, assim nós podemos ver a plenitude de Cristo através desses atributos, se revelando para todas as demandas que uma igreja, ou seja, os membros dela também, possam passar ao longo da história cristã, ou pudessem passar ao longo da história da igreja cristã. Por isso não existe necessidade que Cristo não se apresente como o grande resolutor dessa necessidade na vida de qualquer igreja. Qualquer igreja. Pense nas necessidades da igreja do Brás, pense no bairro. Cristo se apresenta como aquele que pode ser sempre a resolução e a solução. Ele se apresenta em Éfeso, por exemplo. Ele anda entre os candeeiros, nós falamos sobre isso no domingo passado. E em Esmirna ele fala que ele é como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Uma expressão, Cristo como o primeiro e último, que você talvez já tenha lido na Bíblia. Isaías 44:6, ele diz, o Senhor diz, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Isaías 48:12, ele declara de novo, eu sou o primeiro, mas eu também sou o último. Quando Jesus toma esse título para si, Isaías está falando de Deus, e Jesus está dizendo que ele é a mesma coisa aqui. Ele não está apenas dizendo que existia antes e existirá depois. Ele está afirmando que ele tem uma autoridade no decorrer do tempo no qual nós estamos inseridos. Uma soberania absoluta, um domínio sobre a história que é linear, mas no qual Deus está acima de um tempo linear. Jesus não está preso ao tempo. E é isso que ele quer dizer, antes, depois, agora, amanhã, daqui a pouco, nesse instante, eu sou o governante, eu sou o soberano. Não existe tempo que me limite. Eu era antes de tudo e eu sou depois que tudo deixar de ser e ser outra coisa. É isso que Jesus está falando, porque Jesus não está preso ao tempo, essa linearidade, Jesus está sempre acima. Eu acho que é por isso que inventaram, na língua grega, que foi a língua escrita do Novo Testamento, o aoristo, que é um tempo verbal que não existe no português. O aoristo seria um tempo verbal de que não se sabe quando começou uma ação e não se fala quando ela vai terminar. Só existe. A gente tem muito aoristo no grego. O Breno Evandro, quem fez seminário aí, está acostumado a ouvir sobre isso. E é muito legal ver no Novo Testamento e perceber ações contínuas. Deus, quando fala que Deus salva, é um aoristo. Salvando, salvando. Quando? Salvando, salvando. Assim, ele é o último, ele é o primeiro e ele é o último de todas as coisas. É o grande governante, é o grande Deus. É o começo do fim da igreja, é o Senhor do fim da igreja, é o Senhor do começo da igreja. A igreja de Esmirna vive em um mundo em que Roma parece ser a dominadora de tudo, mas Cristo está dizendo, Roma não escreve o primeiro capítulo, e Roma não escreverá o último, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Uma igreja que via tribunais, prisões, difamações, ameaças, mas o primeiro e o último não era César, não era Domiciano, não foi Nero, esses homens já até morreram, e a gente nem sabe mais se nós o veremos, porque eles estão condenados. Cristo é o primeiro e Cristo é o último. A nossa vida precisa ser reinterpretada por essa verdade. Nada nos domina, nada nos governa, nada é um estágio perpétuo na nossa vida, senão a presença do nosso Senhor, do nosso Cristo. A gente pode se estender isso para autoridades, a gente pode estender isso para condições na nossa vida. Talvez a gente pense que existe algo na sua jornada, na sua caminhada, que vai ser para sempre, que te governa, que vai conviver com você, vai te assolar para sempre e não vai ter fim, porque essa é a sensação que dá. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, que ele estava com 12 dias já de febre todos os dias, constante. Chegou um momento que ele veio para mim e falou assim, eu acho que eu não sei mais viver a vida sem febre. Estava com uma infecção, na verdade era um vírus, e não conseguiam descobrir o que era. Ele ficou 32 dias tendo febre todos os dias. Todos os dias. Inclusive, é um dos pastores que a gente ajuda
lá, um missionário, que está lá lá em Minas Gerais. 32 dias com febre. Ele falou assim, pastor Gustavo, eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou viver a vida com febre. Acho que agora é o que Deus tem para mim, porque eu não sei mais passar um dia sem ter que tratar da minha febre, ou conviver com ela, e estar com esse corpo ruim, e estar com isso na minha vida. Talvez essa seja a sensação de alguma coisa na sua vida. Tem alguma coisa te governando, tem um pecado, uma tentação que você fala, vou viver o resto da vida com ele, e vai me dominar, e é isso. Jesus está falando, eu sou o começo e eu sou o fim, eu sou o principal soberano, eu sou aquele que está o tempo todo fazendo e continuará na consumação de todas as coisas. Talvez essa igreja estivesse cansada, eu vou para sempre ser perseguida por esse império, eu vou continuar sendo pobre, porque esse império não deixa que os membros da igreja possam ter emprego, quanto mais dizimar. Como é que aquela igreja subsistia? Né? Era de casa em casa, provavelmente, não tinha uma casa fixa. Lembrando que naquele contexto da igreja cristã não tinha templo assim, igual o nosso, para reunir. As igrejas eram nas casas. E os irmãos eram pobres. Como é que funcionava isso? Como é que era o rodízio? Imagine, num contexto de igreja tão pobre. Cristo esteve morto e tornou a viver. Além de ser o Senhor, o que estava no começo e estará no final, Ele é o Senhor que entrou na condição e entende o que aquela igreja tinha medo. Entende, porque além de homem, Ele é Deus. Na cruz estava o homem Deus. O Projeto Sola tem uma música que fala exatamente isso. Homem Deus, o Senhor, o que estava no princípio e no fim, Ele morreu. Ele também morreu, assim como vocês têm medo de morrer, Ele também esteve morto. Só que tem um porém, Ele voltou a viver. Ele voltou a viver, Ele venceu a morte. O Senhor que fala à igreja sofredora não é somente um observador dela. Vamos ver essa igreja sofrendo. Ele participou do sofrimento. Ele participou desse sofrimento. Quaisquer que sejam as experiências pelas quais o povo de Deus possa passar, o Senhor sempre se identifica com essas experiências. Até porque Ele foi tentado em todas as coisas. Pastor Gustavo, tem uma tentação na minha vida, tem uma coisa na minha vida que não vai embora, me assombra. E eu fico morrendo de vergonha e não acaba. Meu irmão e minha irmã, Cristo passou por todas essas aflições. Cristo foi tentado, mas não pecou. Cristo esteve nu. Cristo não tinha onde repousar a cabeça. Cristo foi açoitado, foi perseguido, foi maltratado. Não pôde cuidar da sua imagem. Se o seu problema é, pastor, eu tenho problema com a minha imagem, eu sempre quero manter a minha imagem. E Cristo, com a sua imagem deturpada, esteve entre nós, passou por essas situações. E mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, porque Cristo, Ele se envolve com a nossa dor. Precisava que o nosso Senhor passasse por aquilo que nós passamos, para que Ele pudesse não somente ter um conhecimento especulativo da nossa dor, como o rico sabe que existe pobreza, mas nunca experimentou por ela. Jesus precisava ter um conhecimento experimental daquilo que nós passamos, para que o dia que você precise de consolo, de uma palavra, você receba de alguém que passou por tudo o que você passou. E é assim que Jesus encontra a chave do nosso coração. Você quer aconselhar alguém com autoridade? Aconselhe alguém que está passando por alguma coisa que você já passou. A Bíblia fala, das suas feridas há poder para o quê? Curar. Das suas feridas há poder para curar. Pastor, eu estou passando por uma situação avassaladora na minha vida. Meu irmão e minha irmã, um dia o Senhor vai trazer uma pessoa passando por exatamente o que você está passando e você vai ter como dar um abraço nela e falar assim, eu entendo. Isso vai encontrar o coração dessa pessoa. Talvez você não entenda agora, mas vai chegar um momento que você vai entender. Jesus é exatamente isso que Ele precisou fazer. Precisou ter identificação comigo e com você. Não tem nada do que você passe que Jesus não tenha passado. E talvez muito pior. Jesus tem identificação com a sua igreja. A igreja de Esmirna podia ouvir uma palavra assim, vocês estão ameaçados de morte. Mas Jesus responde, eu já morri, eu estive morto, fui ameaçado e morri.
Vocês estão sendo pressionados. Jesus pode responder: tá, mas eu também fui perseguido. Vocês estão cercados. E Jesus pode dizer: eu também fui rejeitado por todo mundo. Mas eu tornei a viver. Não acabou nisso. Se foi assim comigo, também será assim com você. Jesus está mostrando identificação e está trazendo consolo para essa igreja. Meu irmão, que tipo de consolo que você precisa que Jesus fale e traga para você hoje na sua vida? Qual é a pergunta, a ansiedade, o medo que você tem e que Jesus talvez esteja dizendo para você: eu sou a resposta, porque eu passei pela mesma coisa e eu venci a morte, e eu ressuscitei, e eu estou agora exaltado, assentado à destra de Deus Pai, exaltado em glória. O que você tem passado, que você acha que está passando sozinho, mas Jesus está contigo e inclusive passou também, sofreu também, tem propriedade para falar com você, e que talvez nessa manhã Ele esteja dizendo: não termina assim, não acaba assim, acaba de outra forma. Apocalipse vai contar como é que acaba para a gente, né? Essa é a chave da carta. A igreja não recebe de Cristo uma promessa de ausência do sofrimento. Jesus não está falando: olha, vocês vão parar de sofrer rapidinho, né? Ou melhor, não que vocês vão parar de sofrer, mas vocês não vão sofrer. Jesus não está dizendo isso. Ela recebe algo melhor. Ela recebe a presença do Cristo ressuscitado no meio do seu sofrimento, o Cristo que é servo sofredor. A igreja é sofredora, mas Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, é o servo sofredor também. E Ele está conosco em meio às adversidades da nossa vida, em meio aos sofrimentos da nossa vida. É muito melhor ouvir isso do que a falsa ilusão de que você não vai sofrer nessa vida, tá? Você não vai passar por nenhum perrengue. Tem igreja que fala isso, tem teologias que trabalham nessa perspectiva. Até que aparece a primeira questão, a primeira vírgula, o primeiro parêntese, e aí a gente fala: cadê Deus? Estou vivendo errado? Estou longe da igreja? Será que eu estou desvirtuado? Essa não é a promessa do Senhor Jesus. Sofrimento nós teremos, mas Ele é o servo sofredor que estará conosco em meio às aflições da nossa vida. Por isso, o vale que assusta a igreja de Esmirna é um vale que já foi pisado pelo Senhor da igreja de Esmirna. O inimigo máximo, a morte, já foi vencido. Hebreus 2, 14 e 15. Ele participou da carne e do sangue para destruir pela morte aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e libertar os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus pisa no vale da morte, Jesus caminha sobre ele, vence a morte, para que vencendo a morte, ele vença aquele que tem o poder sobre a morte. E nós não mais temamos a morte. Assim, Esmirna, não tem problema vocês serem perseguidos. Não tem problema. Não tem problema vocês terem medo da morte. Não precisa temer a morte. Porque eu morri, mas eu venci a morte. Existem sofrimentos que nos fazem nos sentir pequenos. Lutas que nos fazem sentir vulneráveis. Mas o consolo da igreja não está em imaginar que Cristo nunca nos deixará passar por vales sombrios. O consolo está em saber que Cristo passou primeiro por eles e saiu vitorioso do outro lado. O Senhor da igreja não apenas reina acima da dor num conhecimento especulativo, Ele venceu a dor por dentro, na caminhada, sofreu e sentiu as nossas dores. E porque Cristo venceu a morte, Ele também vê com verdade aquilo que o mundo não consegue enxergar sobre a sua igreja. Por isso que o segundo ponto da nossa mensagem é um Cristo que revela a verdadeira riqueza e o verdadeiro inimigo da igreja. Versículo 9: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Um versículo extraordinário. Ele reúne em poucas palavras três grandes realidades: o sofrimento da igreja, a riqueza da igreja e o conflito espiritual por trás de toda perseguição nas nossas vidas.
toda perseguição nas nossas vidas. E ele fala, eu conheço a sua tribulação. Mais uma vez, não trata do sofrimento da igreja como um detalhe secundário, ele conhece. A palavra aqui usada para tribulação fala de pressão, aperto e esmagamento. Já sentiu assim? Esmagado por uma situação? Comprimido por uma situação? Sem saber como lidar com ela, sem saber escapar dela? É a mesma palavra aqui do que a igreja de Esmirna estava passando. Não é um sofrimentinho abstrato. Era um sofrimento real, social, econômico, religioso, político. Era o medo de famílias, era o medo de filhos, era o medo de uma mãe, era o medo de um pai. Às vezes a gente se distancia do texto, se distancia, está longe. Uma realidade que eu não conheço, eu não estou no Império Romano. Mas você sabe o que é sofrer com medo do seu filho não ter o que comer? Você sabe o que é sofrer com medo do amanhã, da morte da sua esposa? Você sabe o que é sofrer com medo de não ter um lugar para se reunir, para cultuar o seu Senhor, aquele que te salvou? Você já parou para pensar nisso? Tem medo do que as pessoas más possam fazer com você? Era o que a igreja estava passando. Sofrimento real, opressão, era dor de verdade. E Jesus conhece, ele fala, eu conheço a sua tribulação. Mais uma vez, não só conheço de forma especulativa, mas experimental. Eu conheço essa tribulação. E eu reconheço ela, eu sei que ela existe. Não estou menosprezando. Às vezes a gente acha que a vida cristã é isso, é eu fingir que não está acontecendo as coisas ruins comigo. Não, Jesus fala para eu não me preocupar, não andeis ansiosos. E aí eu fico só tirando da minha cabeça o problema. Não resolve, meu irmão, minha irmã, porque não vai sair da tua cabeça, vai ficar lá apitando aqui atrás no seu cérebro. Em alguma hora você vai voltar nesse pensamento. A questão é como é que nós lidamos, como é que nós entendemos, como é que nós sofremos. Cristo sabe, Cristo foi o servo sofredor, a igreja está sofrendo. Não é pecado você sofrer. Mas como é que nós temos lidado com o sofrimento? Como nós temos olhado para ele? Como nós temos encarado o sofrimento? Que proporção ele toma no nosso coração, na nossa vida? Jesus está dizendo, eu conheço as suas tribulações, as suas lágrimas escondidas, a aflição do jovem, a aflição da família, o cansaço da família, a pressão no trabalho, no seu sustento. E ele vai dizer, conheço a sua pobreza, embora você seja rico. Embora você seja rico. Meu irmão e minha irmã, aquilo que é riqueza para os nossos olhos é pobreza muitas vezes para o Senhor. E aquilo que é pobreza pode ser riqueza. Você olha para igrejas, você pensa, essa igreja é rica. Porque você está pensando no material. E Jesus também, quando ele fala, eu sei que vocês são pobres, ele está falando do material. Mas ele traz um contraste que talvez tenha gerado um ponto de interrogação quando aquela igreja recebe aquela carta. Embora vocês sejam ricos. Como assim? A gente sabe que a gente é pobre, estamos passando perrengue, o império não dá emprego, não tem carteira assinada, não sei se vou ter 13º. Eu sou pobre, não sei nem o que eu vou comer de café da manhã amanhã. Não sei nem, como se diz, né? Eu vendo almoço para comprar a janta. Eu sou pobre. E Jesus fala, você é pobre, embora você seja muito rico. E o rico aqui, o termo é riqueza, riquezas, no plural. Riquezas, você é rico. Que tipo de riqueza é essa que o Senhor enxergou nessa igreja? Uma igreja que estava sendo oprimida, mas não cedeu. Uma igreja que, em meio à perseguição e à pobreza, não deixou de se reunir. Eu imagino uma escala para cultos em várias casas. Ou eu imagino uma família que cedeu sua casa, mesmo talvez não tendo onde sentar, talvez sentando no chão, para que eles pudessem cultuar a Deus juntos, em comunidade, e não cada um na sua casa, na sua realidade. Hoje em dia, a gente tem a internet, a gente quer cultuar de casa. A gente tem um espaço físico aqui, maravilhoso, mas não, Jesus está no meu coração. Que tipo de riqueza Jesus está falando que essa igreja tem? Jesus está falando de fé. Jesus está falando de uma riqueza da fé. Tiago 2,5. Olha esse texto, se você quiser abrir, quiser projetar. Tiago capítulo 2, verso 5.
Tiago 2,5, olha a riqueza aos olhos de Tiago e aos olhos das Escrituras, o que é. E se alguém quiser deixar aberto, 2 Coríntios 6,10 também. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Não escolheu Deus os pobres, mas que são ricos em fé, para dar um reino maravilhoso como herança para eles, porque ele os ama e eles amam o Senhor? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Olha o contraste. Eu sou pobre, mas eu enriqueço a muitos. O que eu tenho de valor para o Senhor Jesus, que é inestimável e que transborda ao ponto de eu ser rico, mas de poder enriquecer a vida de outra pessoa, mesmo talvez sendo pobre de material? O Senhor Jesus está falando da nossa fé. O Senhor Jesus está falando que Esmirna era uma igreja que era rica de fé. E isso bastava para aquela igreja. Vocês são ricos. Lá na última carta, me fugiu agora a igreja, acho que é Laodiceia, ele fala o contrário. Vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são pobres. Vocês acham que são ricos, mas vocês são pobres. Para Esmirna, vocês são pobres, mas vocês são ricos. O que é pobreza e o que é riqueza para o Senhor? A igreja precisa aprender a não aceitar os critérios do mundo para definir nenhuma condição, a nossa, do seu vizinho, das pessoas. O mundo mede riqueza por conta bancária, influência, segurança, prestígio. Jesus mede riqueza por uma união plena com Ele, abundância da sua presença. Nós conhecemos talvez cristãos materialmente limitados, mas espiritualmente abundantes. Existem igrejas sem recursos visíveis e cheias da aprovação do Senhor. Existe gente cercada de conforto, mas talvez vazia de Deus. Esmirna nos ensina a ver a vida com os olhos de Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí, ele fala da blasfêmia dos judeus. E aqui eu quero trazer só um ponto sobre isso. Judeus, sinagoga de Satanás, ele vai dizer. Por quê? Por que o judeu ali tinha uma comunidade muito grande de judeu em Esmirna? Por que eles eram sinagogas de Satanás? Blasfêmicos. Porque eles se renderam à adoração ao imperador. Eles que carregavam o nome de Deus. Talvez, sou servo de Deus, do Deus Altíssimo, mas não posso ficar sem emprego na sociedade. Não posso ficar sem dinheiro. Não posso ficar sem recursos. Preciso dessa influência. Então eu vou me render só de casca. Vou me render só de casca. Meu coração não está em Roma, não. Eu não adoro o imperador de coração, não. Mas vou me prostrar. Lá no horário que eles organizavam no dia, tinha um horário dentro do contexto do dia que eles adoravam o imperador. Esses judeus se rendiam e se prostravam diante de César. Por isso eles eram blasfêmios, mesmo podendo se dizer povo de Deus. Olha o perigo. Existe algo em troca. E quando eu troco Jesus por qualquer outra coisa, pode ser até um emprego, pode ser até dinheiro, pode ser uma casa, pode ser até um parente, pode ser um filho. Quando eu troco o Senhor Jesus por qualquer outra coisa, que não o motivo da minha fé, que é a presença de Jesus, eu posso me tornar um blasfemo diante de Deus. Por isso, Esmirna foi elogiada. Você é rica. Você é pobre, mas você é rica. Você não se rendeu, mesmo com essa opressão, com esse medo, porque eu também fui pobre, também morri e ressuscitei. Percebe como está tudo conectado com o que Jesus está falando? Eu sofri como vocês estão sofrendo, vocês estão permanecendo fiéis como eu permaneci fiel, vocês são ricos mesmo sendo pobres, e tem um povo aí que fala que é de Deus, mas na verdade eles são sinagoga de Satanás, templo de Satanás, porque eles se renderam e me trocaram por qualquer prato de lentilha. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Por isso eles são sinagoga de Satanás.
Satanás existe, meu irmão e minha irmã. Como reformados, igreja presbiteriana, a gente não gosta de falar o nome dele, mas ele existe. A Bíblia fala que existe Satanás. E a Bíblia fala que ele tem o poder da morte. A Bíblia fala que ele é como um leão, rugindo ao derredor, esperando para abocanhar a presa. E que triste será a vida e a história daqueles que se chegarem diante de Jesus no último dia, e Jesus disser: eu não vos conheço, vocês são sinagoga de Satanás. Por conta do quê? Por causa do quê? Porque estava com medo de Roma e se rendeu ao imperador? Porque eu precisava de uma promoção do meu emprego em algum momento da minha vida? Porque alguém fez algo contra mim e aí eu tirei a vida dessa pessoa? Por causa do quê que eu troquei a minha primogenitura, a bênção de Deus na minha vida, por prato de lentilha e agora eu sou reconhecido por Deus como sinagoga de Satanás? Por conta de 80 anos que eu vivi, talvez mais, talvez menos, expectativa de vida do brasileiro? Que é isso comparado com a eternidade com Deus? É isso que Jesus está falando aqui. Vocês são sinagoga de Satanás. Vocês até parecem crentes, vocês reivindicam o meu nome, mas vocês me abandonaram. Meu irmão e minha irmã, aquilo que vem de Jesus é muito maior e muito melhor. Não tenham medo, para a gente finalizar. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Ele dá até um período aí de 10 dias de provação. Seja fiel até a morte. Eu lhe darei a coroa da vida. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Temos uma primeira e uma segunda morte. A primeira é inevitável. A primeira é aquela que as pessoas falam assim: a gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Realmente. Essa primeira morte aí, a gente não consegue dar jeito nela, não. Pode até atrasar um pouquinho com a medicina, mas é inevitável, vai todo mundo morrer. Mas a segunda em Cristo Jesus, ela não existe. Porque em Cristo não existe morte, existe só vida. E o que é passar 10 dias de provação? E Jesus está falando: eu vou permitir que Satanás continue oprimindo vocês, eu vou permitir que o inimigo continue assolando, mas sejam fiéis, permaneçam fiéis. Sejam fiéis. Por quê? Porque o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda. Vocês podem até morrer pelo meu nome, mas morrer eternamente, vocês podem ficar tranquilos. Porque eu venci a morte eterna. E vocês vão ter vida eterna. Lindo, não é? Maravilhoso, não é? Vocês podem ter medo da morte. A gente pode ter dificuldade com a morte, com a primeira. E vocês vão ter, irmãos. Já fizemos ofício fúnebre, já estivemos em enterros, e é difícil entender essa primeira morte. Até porque a gente não devia se acostumar mesmo com ela. Mas a esperança sempre está quando nós pensamos na segunda morte. E ela não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela não existe. Não tem ausência de sofrimento, Cristo não promete isso. Mas Cristo promete soberania em meio ao sofrimento, em meio às adversidades. E nós somos chamados a ser fiéis até a morte. Tomando como exemplo o próprio Senhor Jesus Cristo, que tudo passou, tudo sofreu, morreu na cruz do Calvário, foi fiel até a cruz do Calvário, mas na segunda morte ele venceu. E ele está sentado à destra de Deus Pai, preparando morada para todos nós na eternidade com ele. Amém? Que Deus te abençoe. Que você possa trazer isso para o seu coração, que você possa ser fiel e que você possa enxergar riqueza e pobreza a partir de hoje de uma forma diferente, de uma forma distinta, entendendo que o Senhor Jesus é quem nos dá a verdadeira riqueza e nos dá as maravilhosas bênçãos da parte dele, bênçãos espirituais para as nossas vidas. Pode mudar a nossa condição econômica? Pode. Cristo pode abrir portas? Pode. E muitas vezes ele faz. Mas o principal é nós nos lembrarmos que em Cristo nós somos ricos da presença de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino Maravilhas Divinas, pensando nas maravilhas divinas de Deus.